partir de agora, juntos com você em mais uma edição do programa Mulheres, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Denise Bichlin, com muito prazer estou mais uma vez, nesse momento, nessa uma hora, lado a lado com os nossos convidados e principalmente também contando com a sua audiência, com esse momento que você divide conosco, família reunida, e ao mesmo tempo também escolhendo para dividir um pouquinho mais com o nosso programa Mulheres aqui na nossa TV Galega. Apresentando a minha primeira convidada aqui na nossa cidade, ela que vem do Alto Vale, acima até do Alto Vale, quando a gente menciona o município de Itaió, mas está conosco aqui em Blumenau, também participando dessa entrevista comigo aqui, a Ana Lúcia, que é empreendedora, mentora de mulheres, escritora e coautora do livro Além das Sombras, que é o motivo da nossa entrevista aqui hoje na TV Galega. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Denise, pela oportunidade de estar aqui com você. E estou bem feliz de poder estar aqui e dividir, com os ouvintes, os telespectadores deste programa, um pouquinho da minha história, Pois é, porque é dessa forma que você faz parte desse livro como coautora. Além das Sombras, reúne 12 histórias de mulheres, entre elas você também ali para dividir um pouquinho sobre algum momento, algum fato que ficou marcado e agora traz também como inspiração de superação. Então, começa dividindo com quem está em casa, Ana, que história é essa? E mais do que isso, como é que surgiu essa oportunidade, esse convite para fazer parte desse livro Além das Sombras? Então, Denise, o convite surgiu do meu coração, de querer estar compartilhando, com cada mulher que estará tendo em mãos esse livro. Aqui nesse livro, 12 mulheres compartilham das suas dores, das suas superações, mulheres do dia a dia, como eu, como você, que em algum momento da vida tiveram traumas, desafios a ser superado. Então aqui nesse livro a gente trouxe, a autora desse livro, a Lidiane Machado, que é de Balneário Camboriú, hoje minha mentora, e eu vendo o Instagram, a Lidiane me chamou a atenção e eu decidi compartilhar um pouquinho da minha história dentro desse livro. Aqui dentro desse livro eu compartilho um ato de perdão. Hoje em dia, Denise, é tão difícil, as pessoas pedir perdão, se perdoar. Então, aqui dentro desse livro eu compartilho um pouquinho de uma liberação de perdão que eu tive que ter para os meus abusadores. Eu conto um pouquinho da minha história de abuso sexual que eu sofri na infância. Então, dentro desse livro você vai encontrar um pouquinho do relato daquilo que eu vivi e carreguei por muitos anos. Ana, esse ato de perdão que você menciona, que vem de uma situação, de um abuso sexual na infância, esse ato de perdão, ele aconteceu em meio ao desenvolvimento desse livro? Foi muito antes e dali para frente você se sentiu, de repente, até mesmo na obrigação, na vontade de poder também ser um exemplo para outras pessoas que, quem sabe, passaram por isso e não conseguem também ter uma nova história na sua vida? Por muitos anos, Denise, eu carreguei essa dor dentro do meu coração. E em um determinado tempo, eu decidi que eu não queria mais carregar isso. Porque quando não liberamos perdão, a falta de perdão nos traz, hoje, comprovadamente, cientificamente comprovado, que tantas doenças que nós adquirimos, desenvolvemos, ela vem justamente pelo nosso emocional abalado. E a falta de perdão é uma delas. Então, por muitos anos eu carreguei isso e num determinado tempo eu decidi que eu não queria mais carregar essa culpa dentro de mim. Porque muitas vezes a gente fala em pedir perdão. O ato do perdão, ele é você se perdoar. Porque muitas vezes não é nem você perdoar o outro, é você se perdoar por aquilo que aconteceu. Então, assim, como eu estava carregando isso por muitos anos e aquilo vinha me fazendo muito mal, eu decidi que eu não queria mais. Foi bem antes, de escrever esse livro. Esse livro, ele foi, assim, um presente de Deus para mim, porque eu disse assim, eu vou escrever para quem lê, ver que é possível você conseguir se perdoar e liberar o perdão. Então, falo com leveza, hoje falo com muita leveza, um dos meus abusadores foi o meu pai, então assim, eu consegui conversar com o meu pai, liberar o perdão para ele, e 3 meses depois o meu pai veio a falecer. Então ali nos abraçamos, choramos, nos perdoamos. Quem sabe hoje, tem pessoas me ouvindo que quem sabe viveram, ou às vezes até estão vivendo isso e acha que isso é impossível. Mas eu, com propriedade, posso te dizer que isso é
possível sim, você conseguir perdoar alguém que lhe fez mal. Porque o ato do perdão é uma liberação que você dá pra você e não pra outra pessoa. Então, eu entendendo isso, eu disse assim, poxa, eu preciso colocar isso em pauta, eu preciso deixar isso registrado para as pessoas que leem isso ter a coragem também de liberar esse perdão, de amar o próximo, de olhar o próximo com vulnerabilidade, fragilidade e entender o lado da outra pessoa também. Justifica, Denise? De forma alguma. Nunca vai justificar. Hoje, né, quando falam em abuso sexual, eu me dou muito, cultivo, cativo, trago pra perto, ajudo. Por quê? Porque eu sei o que eu passei. E eu consigo entender o que a outra pessoa também está passando ou até já passou. Então, eu decidi colocar isso em um livro para que tantas outras mulheres, tantas outras pessoas que fossem ler esse documentário aqui, pudessem entender um pouquinho, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Ou seja, o próprio tópico, o tema desse livro, Além das Sombras, para ti faz todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. E você é ao lado de outras 11 mulheres. São 12 mulheres que estão presentes nesse projeto, nesse livro, que trazem cada uma o seu relato, cada uma a sua razão para fazer parte do projeto. Sim, aqui nesse livro, né, nós temos relato de mulheres que perderam filho, mulheres que apanhavam do esposo, né, apanhavam do marido, maridos agressivos. Então, assim, são relatos de mulheres do dia a dia mesmo, sabe? Relatos de superação, de autovalorização. Hoje em dia as mulheres, como é que eu vou te explicar, Denise? Se doam por tão pouco, se desvalorizam por tão pouco. Então, assim, esse livro ele traz o autoconhecimento de nós mulheres. Nós podemos olhar para nós mulheres e dizer assim, não, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque é para isso que nós estamos aqui, encorajar umas às outras. E é assim também no teu dia a dia como mentora, esse trabalho de mentoria que você realiza com mulheres também, é assim no teu dia a dia, você recebe esse tipo de relato, você recebe esse tipo de, digamos, de informação que vem do particular de cada uma das mulheres e depois consegue fazer uma transformação através, né, de toda a tua caminhada, de todo o teu trabalho organizacional? Às vezes, Denise, a gente não entende o porquê a gente passa certas coisas na vida da gente, né? E eu costumo dizer assim, ó, que para tudo Deus tem um propósito. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi, hoje eu não estaria aqui, contando, tendo o que falar, tendo a experiência para passar e ajudar outras mulheres. E no meu dia a dia, eu tenho loja física, mas no meu dia a dia eu recebo muito. Tem mulheres que às vezes vêm no meu estabelecimento comprar, mas elas não vêm para comprar, elas vêm só para conversar comigo. Então nós sentamos, a gente avalia, a gente incentiva, mostra que elas são capazes. Então assim, eu sou suspeita a falar, eu sou apaixonada por lidar com mulheres. Por quê? Eu sempre digo assim, Deus traz para mim aquilo que você sabe que eu tenho a capacidade de ajudar. Então Deus tem me mandado muitas mulheres, aonde eu tenho levantado mulheres que elas conseguem se olhar de novo, conseguem se tocar de novo, conseguem entender que elas nasceram para dar uma volta por cima, entendem que tudo que se passou, tudo que aconteceu tem um propósito, porque o que aconteceu na minha vida tem propósito em alcançar a vida de outras pessoas. O que aconteceu na tua tem propósito de alcançar a vida de outras mulheres. Nada é por acaso. Ana, muitas mulheres que passam o que você passou nessa relação com abuso sexual não conseguem, por exemplo, constituir famílias, relatam isso, que não conseguem desenvolver parcerias, não conseguem se ver como família. E você também passou por isso. Você também conseguiu, ao contrário dessas mulheres, formar a tua família. Você é casada, é mãe de 3 filhos e tem nesse dia a dia muito presente também a família, que inclusive traz isso na tua caminhada como mentora, de valorizar cada vez mais a base, valorizar cada vez mais a família. Como é que foi construído tudo isso? Hoje eu sou 25 anos casada, né? Tenho 3 filhos, uma de 15, uma de 12 e uma de 6, mas o meu esposo, ele sofreu comigo no começo. Porque eu tinha muitos lapsos de memória, eu tinha muitas lembranças de tudo que eu vivi, eu não conseguia deixar me tocar, eu não conseguia me ver como mulher, era muito presa, rígida, sabe, aquela mulher insegura, com medo. Então assim, eu precisei buscar uma ajuda, eu precisei tratar isso. Lógico que para mim Deus é a base de tudo, foi Ele que me deu a chance de perdoar, de se perdoar. Então assim,
Para minha família, Denise, foi a base. Meu esposo foi a base que me ajudou a suportar tudo isso. Porque por muitas vezes, eu posso comentar contigo assim bem abertamente, até me emociono. Meu pai já é falecido, já há mais de 8 anos, né? Mas há anos atrás, quando eu tinha muita raiva do meu pai, eu tinha muito ódio dele, ódio mesmo assim, que eu falava assim pra ele, eu quero que o senhor morra, de tanto ódio que eu carregava dentro de mim por tudo aquilo que eu tinha vivido. E teve um dia assim que eu esbravejei com ele assim, e ele olhou pra mim, ele disse assim, minha filha, por que você tem tanta raiva assim do pai? E eu falei pra ele, o senhor não sabe? Eu relatei pra ele tudo o que ele fazia. E correu lágrimas no olho dele e ele olhou pra mim e ele disse assim, o pai não imaginou que o pai tinha feito tudo isso. Na hora, eu caí em si, eu falei assim, não, realmente, ele não fez isso porque ele é uma pessoa má. Ele fez isso porque ele chegava bêbado. Nunca vai justificar, Denise, nunca vai justificar um abuso independente de como que aconteça. Só que nós precisamos olhar pelo outro lado do ser humano também. Tem uma debilidade, precisa ser tratado. Por isso que hoje, assim, eu falo pro meu esposo, o abuso sexual no Brasil, no mundo, aonde quer que tem que ser uma coisa muito investigada, muito cuidada, entendeu? Eu cuido muito com as minhas filhas hoje, então assim, hoje... E o meu esposo, ele sempre falava pra mim, Ana, perdoa, você não vai conseguir, nós não vamos conseguir voltar pra mudar o que passou. Nós não vamos, Denise, de forma alguma. O que nós vamos conseguir é ressignificar tudo aquilo. Então eu olhei para o meu pai e eu dei um outro significado para tudo isso. O perdão que você proporcionou, que você conseguiu trazer para o teu coração, realmente não muda o passado. Não muda. Mas construiu uma nova Ana. Construiu. Que faz parte do livro Além das Sombras. Tá aqui, faz parte. É a minha história. Então assim, independente do que você passou, você não vai conseguir mudar a sua história. Você vai conseguir dar um novo significado para tudo aquilo. E muitos passam um abuso, como eu passei. Agora, outras pessoas passam em um... Porque o abuso, quando a gente fala o abuso sexual, é tranquilo, é isso aqui que eu vivi. Só que tem o abuso verbal, o abuso emocional, a prepotência de autoridade dentro de casa. Muitas vezes está presente no dia a dia e nem se percebe. Acha que isso acaba sendo normal, da relação entre homem e mulher, da relação entre família, pais e filhos também ali presentes. Acha que isso ali seria... o normal daquele tipo de relacionamento, e não é. Não é. E os filhos vêm crescendo achando que aquilo é a base. A vida é normal assim mesmo. E levam para dentro das suas casas e aquilo acaba formando um ciclo vicioso. Dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, e assim vai indo. E foi isso que eu quis barrar dentro da minha casa. Não, eu não vou mudar o meu passado, mas o meu passado pode me mudar. Então assim, como eu te falei, se eu não tivesse passado aquilo e não tivesse conseguido ressignificar tudo isso, eu estaria hoje uma mulher frustrada, porque o meu pai teria falecido, eu não tinha conseguido falar com ele, como eu tenho outras irmãs que não conseguiram ter essa chance de se abrir com meu pai, de falar. Então assim, hoje eu falo levemente sobre isso mesmo, assim, pra mim é tranquilo falar, só que eu sei que eu não vou conseguir mudar o que passou. Eu lembro, só que não dói. Esse é o verdadeiro perdão. Eu lembro, só que eu lembro olhando assim, hoje eu posso fazer diferente do que aconteceu. Porque por muitos anos eu tinha muita raiva do meu pai. Muita. E hoje eu me pego assim, pensando assim, poxa, e se eu não tivesse conseguido liberar esse perdão e ele tivesse morrido? Eu não iria mais ter a chance. Então assim, independente, se tá vivo, corre, pede perdão, independente quem seja. Se está morto, dobra o teu joelho, ressignifica, fala, Deus, tira isso do meu coração, eu não vou conseguir mais mudar, mas que eu possa ver com outros olhos e consiga ressignificar toda a minha história. Não é tão simples assim, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas tem que ter o início. A iniciativa de repente, depende de nós. Pode tropeçar algumas vezes, pode achar que conseguiu, mas não conseguiu, mas tem que ter o início e tem que ter a persistência. Para de fato sentir depois que essa leveza está ali presente e verdadeira. Eu costumo dizer assim que o perdão, a gente nunca vai sentir vontade de perdoar. É que nem o amor. A gente tem dias que a gente acorda, meu Deus, como é que eu tô amando? Não, eu decido amar. Eu decido, assim é o perdão, Denise. Você não acorda de manhã e diz, eu tô sentindo de ir lá e perdoar alguém. Não, a gente não sente e nunca vai sentir. O perdão, ele é olha o perdão que Deus deu pra nós. É uma graça imerecida, o perdão é graça não merecida. Nós não merecíamos, Ele deu. Então quem somos nós para não perdoar alguém? Ana, e aproveitando, como mentora, esse trabalho de mentoria no dia a dia, a inspiração para muitas mulheres também, você que é de Taió,
Mas com certeza deve aproveitar também as redes sociais para se chegar mais próximo até de quem está distante. Como é que tem sido esse teu dia a dia como mentora de mulheres, trabalhar também com a autoestima dessas mulheres? Como é que é todo esse processo? Hoje eu mentoro, Denise, pessoas, mulheres, que chegam até mim assim bem debilitada mesmo e a gente abraça, né? E as redes sociais têm sido um canal para mim muito relevante, porque eu tenho recebido ligações, mensagem de mulheres do Rio de Janeiro, de outras cidades, assim, que eu nunca imaginaria receber. Então, assim, por isso que eu digo, a tua história é inspiração para a vida de outras pessoas. Independente se tá perto ou tá longe, sempre tem alguém que está nos observando. Sempre tem alguém. Então, para mim, as redes sociais hoje é um canal, né? Tem tantas pessoas usando a rede social para tanto charlatismo, tanta mentira, tanto engano. Só que quando a gente faz um trabalho relevante e a gente sabe do propósito da gente, as redes sociais têm sido um canal para mim de chegada nessas mulheres. Então, a gente faz online, né, as mentorias online, passa tempo ali com elas, tem dias assim que eu passo 3, 4 horas com uma pessoa só, ouvindo, e é isso que as pessoas querem olho no olho, querem te ouvir, elas querem ser ouvidas, né, elas querem ouvir você falar e elas querem ser ouvidas também. Então, para mim, as minhas redes sociais têm sido bem relevantes mesmo. Inclusive como inspiração nesse campo empreendedor feminino que é cada vez mais crescente, a gente observa, a gente sente, a gente vibra com o sucesso das mulheres no campo empreendedor. Eu digo assim, ó, mulher perto de mim não fica parada, tem que vir junto. Então, assim, hoje eu faço parte, né, do Empresárias do Reino também, que é de Balneário Camboriú. Então, a gente se reúne ali e nosso objetivo, assim, é alcançar mais de 10 mil mulheres até 2025, final de 2025. Então, assim, a gente está numa busca. Então, assim, mulheres, se levantem, se unam. Quanto mais unidas nós estivermos, mais a gente consegue. É que nem uma fogueirinha, né? Uma bota um gravetinho, outra bota um gravetinho, e assim, a tua história inspira outras pessoas, a história da outra pessoa inspira a outra, e assim nós vamos nos ajudando. Para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, por exemplo, como é que a gente te encontra? E mais do que isso, para ter acesso ao livro Além das Sombras, você com outras 11 coautoras fazendo parte desse universo com histórias importantes que fizeram a diferença para vocês, mas também que significaram uma construção de um novo ser. Onde é que também temos acesso ao livro? O meu Instagram é @ana, com 2 N's, _Lúcia, _mentora. Lá na bio do meu Instagram lá tem o link para você que quiser, né, adquirir o livro. Você, mulher, precisa ter esse livro aqui nas mãos. É uma ferramenta, isso aqui realmente é uma ferramenta onde vai te ajudar a ver a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Isso aqui é fora da curva mesmo, porque são relatos de mulheres como eu, como você, né, que está ali me assistindo agora. Então, lá nas minhas redes sociais, você pode entrar em contato comigo. A gente envia para todo o Brasil, a gente envia para onde você mora, passa lá o endereço, entra em contato com a gente manda para lá. Novamente, o endereço. É Ana, com 2 N's, _Lúcia, _mentora. Pode me chamar lá. Fechamos com qual mensagem, com qual frase, com qual direcionamento para quem está nos acompanhando? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Disso você não pode ter dúvida. Então, assim, mulher, se levanta. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser mais que vencedora. A tua história é inspiração para outras mulheres também. Que lindo. E a tua história foi motivo de abrir nosso programa de hoje, programa Mulheres, aqui na Imagem da Cidade. Foi um prazer te receber. Muito bom mesmo abrir essa oportunidade. Eu que agradeço, dividir a tua história com quem nos acompanha também. Obrigada, Tana. Obrigada a você. Gente, intervalo comercial e na sequência tem muito mais. O nosso assunto envolve a questão da internet, a era digital e aí esse cuidado, esse alerta, essa superexposição das nossas crianças e adolescentes. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Eu volto já.